Bom, o que a gente está preocupado enquanto cidadão e também enquanto sindicato dos profissionais, a gente viu as propostas das PPPs e elas são interessantes, né? Construir escolas, porque o que a família quer é o espaço para acolher bem as crianças e que fiquem seguras. Isso está posto. Vai ser feito as 31 escolas. A gente não sabe a rapidez que isso vai acontecer, né? Mas isso não é o que nos preocupa. Porque cada um se preocupa com a sua parte. A família quer a escola aberta e as entidades, cada um na sua função, buscam se preocupar com aquilo que é da sua representação. E nós estamos preocupados como se dará as contratações. A gente já viu aqui, ao longo desse processo, algumas falas desencontradas. E dentro de um processo de edital, quem programa e organiza o seu edital já sabe os valores finais. Ninguém vai comprar um carro na planta sem saber como é que ele funciona e qual o consumo. O que eu quero dizer com isso? Ninguém vai abrir um projeto de PPP sem saber quanto custa o operacional. E é esse operacional que a gente está preocupado. Quanto vai custar o custo por criança no meio turno e no turno integral? Se o recurso para pagar os profissionais vai vir dessa... Porque eu não consegui ler ainda, eu não consegui achar qual vai ser o pagador. Vai ser das mensalidades de meio turno e turno integral? Aí, qual vai ser o valor? Não. O custo das PPPs vai ser pago pelo município. Ele vai ser da gestão compartilhada, que hoje nós temos em torno de 2.650, alguns centavinhos a mais. Vai ser das privadas, em torno de 2.100. Vai ser dos concursados, em torno de 2.900? Isso não está claro. Qual vai ser o valor do profissional que vai receber o professor? Como se dará as contratações? Por exemplo, cozinha e limpeza. Eles vão se dar também nesse modelo que temos da gestão compartilhada, que é um modelo bom. Ele tem algumas falhas que precisam ser ajustadas, mas a gestão compartilhada é um caminho que já vem sendo feito desde 2018. Vai ser seguido esse? Por que eu estou fazendo várias perguntas? Porque não está claro isso nas PPPs. Eu já participei de algumas reuniões e isso não está claro. Está escrito que vai ser feita a escola, que vai ser feito nessa parceria, vai ser por 20 anos, beleza. Mas como vai se dar o custo operacional da limpeza e da cozinha? Vai ser nos moldes que temos hoje da Codeca? A cada 250 estudantes, uma da cozinha. Ninguém consegue ficar mais do que 1 ano e meio nessa função. Sobrecarga, desgaste. Ou vai ser no modelo da gestão compartilhada? O modelo da gestão compartilhada, de novo, nós temos um caminho interessante. A cada 100 crianças, temos, então, uma auxiliar. Quer dizer, a gestão compartilhada é o caminho condutor, mas em nenhum momento as parcerias públicos-privados nas PPPs demonstram qual caminho vão seguir. Por isso que eu estou só fazendo perguntas, porque eu não consigo compreender, porque todas as matérias que eu li, inclusive, às vezes fala OSC, às vezes fala CIOSP, às vezes fala OS, né, que é a Organização Social, quer dizer, são 3 coisas muito diferentes de cada uma. São leis específicas, uma é de fomento, né? Então, a gente precisa clarear isso para a sociedade. Que a sociedade ela não se importa muito com essas nomenclaturas. Ela quer saber que a escola funcione. Né? Isso a gente deixa mais para os técnicos, mas aqui a gente gostaria que fosse assim, didático. Porque até agora não foi nessa parte operacional. Bom, a contratação vai ser no modelo de gestão compartilhada. Bom, já temos o início. Não, vai ser nas escolas privadas, o salário 2.100. Não, nós vamos criar um 4º piso. Então, eu acho que é importante a gente definir isso até para a gente poder suprir algumas falas que aconteceram ao longo desse processo, né? Tivemos aqui o vereador Rafael Bueno, que ele, junto com o prefeito, falou que esse é o piso do magistério, que foi uma das indignações da gestão compartilhada. Quer dizer, nós temos visto ao longo do processo do Fundeb que seria no modelo da gestão. Então, eu acho que é importante a gente tentar clarear isso
Eu estou indo bem no operacional. Para mim, é essa parte. E uma coisa que nos preocupa muito, quem é da cozinha e fez a pergunta para mim fazer para vocês, é o tamanho dos refeitórios. Porque se preocupa muito com as escolas, mas nos preocupa com o tamanho do refeitório. E o modelo de escolas que a gente tem hoje, ser feito 4, 5 ou 6 escalas para as crianças se alimentarem. O que demora um tempo pequeno e às vezes não consegue se fazer uma refeição com qualidade. O que é a qualidade? Tempo para essa criança comer. Então tem que pensar nessa parte dos refeitórios. E os educadores me pediram também como vai ser? As turmas serão mistas? 2 turmas por sala de aula, para quem está nos acompanhando de casa, que não vai compreender, quer dizer, 2 turmas dentro da sala de aula, que se chama turmas mistas. Então, essas preocupações mais detalhadas agora, seria interessante se pudesse nos esclarecer, porque vai clarear muita coisa. Então, seria mais ou menos isso. Eu não estamos preocupados muito na construção, é algo assim, estamos preocupados com o operacional, com a parte operacional que cabe a nós aqui da entidade. Boa tarde a todos, então, e a todas. A gente vem participando já desde o início sobre essa questão aí das APPs, desde a primeira apresentação que teve sobre as APPs. Minha preocupação aqui também foi citado algumas escolas que teve do município que foram feitas estilos aos nordestes, né? E que tem uma que estava já prestes a cair. Então, eu queria só entender assim, vai ser 25 anos a gente está pagando, né? E assim, não vai ser diretor que vai cobrar, não vai ser os profissionais que estão lá dentro que vão cobrar se está faltando lâmpada e que agilidade com que isso vai funcionar, né? Porque hoje não funciona. Nem dessas 5 que tem uma ainda, que está na garantia, ainda não funciona, né? Então, minha preocupação é se realmente vai funcionar, nós pagando uma fortuna para essas construções e se realmente vai ter a segurança de que tudo isso vai ser acompanhado com o devido valor, porque a gente viu as obras como estão e como está sendo ficado. E mais uma questão que o Clayton também colocou e que eu reforço também. Já reforço também a questão do Fundeb, que a gente estava discutindo isso, né? Que também como é que vai ser a participação, né, do pessoal. A gente sabe que os professores e as cozinheiras vão pertencer à SMED. O restante, a gente ficou a ver navios ainda de como vai funcionar tudo isso. Gostaria de saber, bem como a secretária disse, que o pedagógico ficará com a secretaria, né? Eu gostaria de saber se vai ser levado em conta, já com as dificuldades que nós temos agora, né, com o pedagógico, com os funcionários, educadores, como se dá. As turmas serão mistas, salas compartilhadas, por exemplo, o atendimento, como tudo é pedagógico, uma auxiliar de cozinha para quantas crianças matriculadas, uma cozinheira para quantas crianças matriculadas. Eu gostaria de saber se realmente vai ser levado em conta as dificuldades que nós temos agora, se vai ser levado em conta para essas escolas. Que o pedagógico hoje a gente sabe, né? Então, eu gostaria de saber se vai ser pensado no ato pedagógico como um todo e pensando também nas educadoras, nas trabalhadoras que irão atender essas crianças. Essa é a minha grande dúvida e a minha preocupação. Boa tarde a todos. A minha dúvida seria em relação, que nem a secretária colocou, né, que ainda não foi afirmado a forma de contratação, né, que ainda estão se vendo, que está sendo avaliado. Mas eu gostaria de saber se vocês já teriam alguma proposta em relação a benefícios, no caso, em relação a essas novas escolas, aos novos funcionários que serão contratados, no caso, tá? A minha dúvida é a seguinte: a gente já tem um déficit de professora tanto na privada quanto na compartilhada, falta de professor, né? Falta de educador. Então, eu queria saber da secretária como é que vai funcionar essa contratação, esse salário dessas professoras. Porque se agora, com o salário que a gente ganha, está difícil contratar, imagine em 2027. Essa é a minha dúvida. Vamos ter que pagar muito bem ou equiparar salário.
Bom, minhas considerações finais seria, primeiro, que a gente precisa pensar, a pandemia ensinou para muita gente, mas para alguns ainda não. Cozinha e limpeza, eles são tão importantes quanto o professor. Então, o sistema do ensino fundamental já segrega, porque existe cozinha e limpeza terceirizado. Eles não conversam com a parte das escolas do ensino fundamental. Gestão compartilhada é o caminho. Todos os profissionais contratados pelo mesmo empregador. Ali tem valorização, embora precise avançar. Então, acho que a gente precisa ver. Porque o modelo da Codeca, ele não deve ser seguido. Codeca, cozinha, pessoal da limpeza, quem limpa a sala ganha 20% de salubridade e quem trabalha limpando o banho ganha 40%. Há já ali um passivo trabalhista no futuro. A gestão compartilhada, o caminho está correto. Então, eu acho que nós temos um bom fio condutor, né? A secretária ali, ela tem boa vontade, a equipe. Nós temos um modelo, não vamos criar a roda de novo, porque criar a roda de novo não tem se dado muito certo. Então, o modelo da gestão compartilhada é o caminho para ser seguido. Ele precisa ser melhorado ali algumas coisas, mas eu acho que é o caminho. E a preocupação nossa nesse sentido é tanto quanto da construção. Acho que a construção já está pacificado, mas o segundo passo ele é importante, porque não adianta ter um prédio de lá 7 milhões de reais e o profissional ficar 3 meses porque ganha R$ 1.200. Nós temos que pensar no corpo técnico. E para isso precisamos pensar também na valorização. O caminho é a terceirização. Não há como hoje ter servidor concursado, porque se não há dificuldade para pagar um salário melhor por terceirizado, como que vai ser há 25 anos atrás? O educador hoje do ensino fundamental pode trabalhar como cuidador geriátrico? Não, né? Então, eu acho que as PPPs, elas não são ruins desde que valorize os profissionais que ali trabalham. Então, eu acho que seria isso a minha maior contribuição. Para finalizar, presidente, assim, ó, eu saio um pouco frustrado, porque não conseguimos as respostas nesse sentido, mas eu acredito que a comissão vai fazer novas, para nós poder debater mais essa parte operacional que ainda não ficou bem esclarecida. Obrigado.